Bem-vindos ao 7 Fotos e hoje nós vamos fazer um review da lente Canon EFS 55-250 STM. Originalmente lançada em 2008, essa já é a terceira versão dessa mesma lente. Entre a primeira e a segunda versão, a mudança foi apenas cosmética. E entre a segunda versão de 2011 e essa de 2013, foi adicionado o motor de foco STM. Ela é feita para ser usada em câmeras cropadas e não encaixa em full frame, apesar de ser possível fazer a adaptação dela para full frame simplesmente cortando o anel de montagem, que é de plástico. Porém, não se recomenda fazer isso porque daí gera muita vinheta, porque a lente não cobre 100% do sensor 35mm. Pesando apenas 350 gramas, essa lente é muito mais leve do que lentes telefotos feita para full frame, e ela tem um range muito atraente de 55 a 250mm, o qual multiplicado pelo fator de crop da Canon é, na realidade, 88 a 400mm. Vale lembrar que o diafragma também deve ser multiplicado pelo fator de corte. Então, essa lente que é 4 a 5.6 vira 6.4 a 9. Já a transmissão dela, calculada em T-stops, que é a quantidade efetiva de luz que chega até o sensor, começa em T4.5 a 55mm, T5.4 a 135mm, chegando a T6.2 a 250mm. Isso significa que vocês podem ter que mudar a exposição, aumentando o ISO ou diminuindo a velocidade para compensar a quantidade de luz. Nunca se esqueçam que o diafragma não dita a quantidade de luz que entra na câmera, e sim a transmissão. Ela possui 15 elementos divididos em 12 grupos e a distância de foco mínima é de 81 centímetros. Lembre-se que a distância do objeto até a câmera deve ser calculada usando a marcação da posição do sensor. Ela possui 111,2 mm de comprimento e entrada para filtros de 58 mm e o parasol dela é o ET63. A lente é toda de plástico, inclusive o anel de montagem, mas os anéis de zoom e de foco são emborrachados. Ao contrário da sua antecessora, a parte dianteira dessa versão não gira ao fazer foco, o que facilita o uso de filtros. Ela não é uma lente parfocal, e sim uma varifocal, o que significa que ela perde o foco à medida que você aumenta ou diminui o zoom, o que é típico de lentes feitas para DSLR, sendo somente as lentes feitas para cinema que costumam ser parfocal. Possui também estabilização óptica, o que é quase indispensável e facilita muito o manuseio de qualquer lente zoom. Ativar a estabilização consome mais bateria, mas permite o ganho de até 3.5 stops de velocidade. Como vocês podem ver, filmando a 250mm sem e com estabilização. Nos nossos testes, detectamos pouquíssimo purple fringe, mas vale lembrar que você pode facilmente removê-lo utilizando o slider de Purple Fringe no menu de calibração de lente, no Photoshop e no Lightroom. Essa lente possui a milimetragem ideal para retrato, pois é a partir de aproximadamente 80mm que você nota menos distorção na anatomia da pessoa ou do objeto que você está fotografando, e chegando próximo a 200mm, você pode isolar melhor o objeto do fundo. Não encontramos também quantidades expressivas de focus breathing, que é quando o ângulo de visão da lente é alterado à medida que você altera a distância focal, o que é uma boa notícia para quem trabalha com filmagem. O anel de foco é conectado ao sistema STM e só funciona quando a câmera está ligada, mas ele gira infinitamente, o que é um pesadelo para quem precisa fazer foco manual, porque você não tem precisão nenhuma. Se você precisa muito de foco manual para filmagem, eu não recomendo essa lente. O motor de foco STM fornece um desempenho de focagem rápido, silencioso e suave. O sistema de focagem dessa lente é traseira, o que significa que somente alguns elementos presentes atrás do diafragma se movem durante o processo de foco, o que significa que um autofoco é consideravelmente rápido e preciso. Se você tem uma câmera com sensor CMOS híbrido ou uma Dual Pixel AF, o sistema de foco STM dessa lente se torna super conveniente para vídeo. Usando o Face Recognition com Focus Tracking, ela segue a pessoa com bastante precisão, mantendo sempre o foco. O diafragma dela não é estático, variando de acordo com o zoom, o que não é um grande problema para fotografia, mas atrapalha se você estiver filmando. Contudo, isso é facilmente solucionado assumindo um diafragma mínimo de 5.6 ou 6.3,
Logo, você não notará uma queda de exposição enquanto filmando. Possuindo 7 lâminas no diafragma, ela possui um buquê septagonal quando fechado. Já aberto, ela possui um buquê circular, podendo ser oval dependendo da direção da luz em relação à lente. Mas não espere um ótimo buquê, porque ela é uma lente fechada, especialmente se comparando com a 50mm 1.8 e 1.4. Testando a lente com a Canon 70D de 20.2 megapixels, a 55mm f4 a imagem é razoavelmente definida no centro, com uma perda considerável de definição nos cantos. Você pode também notar uma quantidade considerável de vinheta que atinge quase o frame inteiro. Fechando o diafragma para 5.6, a vinheta diminui bastante, e a f8 é onde você tira o máximo de definição e a vinheta praticamente desaparece, ganhando um pouco de definição nos cantos. A f11, a lente passa a sofrer com difração de luz, perdendo um pouco de definição, e a f22, a imagem fica completamente suave do centro aos cantos. A 135mm f5, a imagem mantém uma definição no centro similar a 55mm, porém sofre menos com vinheta, mantendo uma boa definição nos cantos também. A f8, a vinheta desaparece e a lente consegue o máximo de definição do centro aos cantos. A 250mm f5.6, o centro também é bem definido, com os cantos relativamente suaves, e ela sofre bastante com vinheta, assim como a 55mm. É necessário fechar o diafragma para a f8 para conseguir um bom resultado no que diz respeito à vinheta, porém os cantos continuam um pouco suaves. Todas as distâncias focais de f11 a f22 são afetadas por difração de luz. Nos nossos testes notamos que a lente tem um melhor desempenho no meio do range, de 100 a 150mm. Aparentemente a vinheta vem acompanhada com uma falta de definição, não fazendo os cantos ficarem somente mais escuros, mas também fazendo o foco parecer mais suave, o que é mais evidenciado a 55 e 250mm. Comparando a 55-250, 17-55 e a 50mm 1.4, todas a f5.6, a diferença entre elas é quase imperceptível. Mesmo dando zoom no centro e nos cantos, quase não se percebe variação de definição entre elas, o que é um bom sinal para pessoas que gostam de trabalhar com esse range. Ela não é uma lente apropriada para esportes ou para wildlife, visto que vocês vão ter que aumentar o ISO em troca de poder aumentar a velocidade, por ela ser uma lente relativamente escura. Por outro lado, se você precisa de uma lente zoom que tenha uma boa performance em baixa luz, considere a 70-200 f4 da Canon, que tem a transmissão constante no range inteiro de zoom. Se você quer incorporar uma lente telefoto ao seu kit sem esvaziar a conta bancária, a 55-250 é certamente uma boa opção. Apesar dos defeitos dela, ela ainda é uma das poucas lentes EFS telefoto e ao mesmo tempo STM no mercado. O diafragma de 4 e 5.6 realmente podia ser melhor, mas o preço dela torna ela extremamente competitiva e atraente tanto para fotografia quanto para vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de review, deem um joinha no vídeo, sigam o canal e até a próxima.